eu acho que terminaram o curso 4. E isso levantou uma lebre para mim, que já tinha, não levantou não, já tinha levantado essa lebre. Quando eu falei com outros colegas que eu ia fazer isso, ele falou, não faça, cara, não faça, o pessoal não dá valor, o pessoal não faz. E eu fiquei realmente bem frustrado, porque falei, não, eu vou, não é possível, eu vou tentar, né? Não, aconteceu isso mesmo. E nem sei se esses 4 que fizeram o curso o tempo todo, porque eu acompanhei, né? Quem estava fazendo, quem não estava, nem sei se eles chegaram no fim e fizeram o que tinham que fazer, que o curso se propõe, que é fazer aquele aeromodelo básico de DEPROM, super simples, que ontem, inclusive, eu mostrei para vocês. Né? Por isso que eu falo, tem que saber fazer, tem que ter o acompanhamento, né? Aliás, acompanhamento é uma outra história, tem que ter um curso e você tem que se dedicar a ele, tá? Porque senão as coisas não saem muito bem, não, né? Tá. Outra coisa importantíssima, né? Opa, eu mexo aqui, sai tudo andando, rapaz, ô louco. É a primeira vez que eu uso o mapa mental aqui, né? Eu não sei mexer ainda direito. Então, materiais e ferramentas básicas, tá ok? Então, ali ensina a usar as ferramentas e aqui as ferramentas básicas. O que a gente precisa de material e de ferramenta básica? Eu não coloquei tudo aqui, não. Aqui tem só 4 coisinhas, né? Como você está vendo aí, ó. Você pode ter chapa de balsa como material básico. Você pode ter DEPROM. Eu vou mostrar depois. Se eu esquecer, alguém escreve aí para mim. Mostra uma chapa de DEPROM para a gente. Ela está aqui, eu tenho aqui. Ela é muito grande. Eu vou pegar um pedaço menor para trazer para vocês, tá? Então, pode ser chapa de balsa. A chapa de balsa eu tenho aqui, eu mostro. A de DEPROM está ali. E a chapa de DEPROM você pode usar também. Você pode usar papelão. Você pode usar pastinha ondulada para fazer o modelo. Vocês sabiam disso? Existiu no Brasil uma fábrica, não sei se existe ainda, mas existem aeromodelos voando ainda, que ele fazia o kit do aeromodelo em pasta ondulada. E vendia o kit do aeromodelo, quer dizer, praticamente era dobrar, né? O cara fez de um jeito que você montava um aeromodelo de rádio, aeromodelo de rádio controle, cara, com pastinha ondulada. Vocês conhecem, sabe o que é pastinha ondulada, né? Então, chapa de balsa é o mais comum. O DEPROM é um pouco menos comum, mas esse é o modelo que está aqui, é feito inteirinho de DEPROM, inteirinho. Tudo nele é de DEPROM, inclusive as cavernas internas, tá? Tem em um ponto ou outro pedacinhos minúsculos de balsa para reforço, mas é todinho feito em DEPROM, inclusive a asa construída. Essa asa é construída, ela é oca por dentro, mas é feita em DEPROM, tá? Bom, então, as chapas de balsa, o DEPROM. Há um tempo atrás, durante uma live, eu comecei a conversar. Talvez algum de vocês aqui faça isso, eu tenho quase certeza que faz, né? Se já era modelista. O pessoal vai buscar. Eu achei engraçado que ele falou assim: eu faço aeromodelo com caixa de peixe. Eu falei, como assim? Eu vou lá e peço as caixas de peixe, são de isopor. E eu esculpo o aeromodelo nas caixas de peixe. Olha só, cara, que legal. Então tem gente que consegue fazer isso. Consegue não. Todo mundo consegue, é só uma questão de querer. Eu sempre falei, né? Querer é poder. Isso aí tem um ditado que diz querer é poder e essa é a realidade, tá ok? Então, esses são alguns dos materiais que você pode usar. Você pode inventar outros, varetas. Por exemplo, eu fiz o aeromodelo que está aqui atrás com vareta de churrasquinho. Eu mostro ele, está aqui atrás. Acho que não sei se eu mostrei ontem. Vareta de churrasquinho, está feito aqui atrás. Tá? Porque a vareta do churrasquinho era feita de bambu. Ou então você pode usar a vareta de bambu também, que é mais forte ou tão forte quanto fibra de carbono. Então é importante saber que são materiais super básicos. Você não precisa gastar rios de dinheiro para fazer isso aí. Então essa é a jornada do aeromodelista. A sequência de como as coisas andam para você ser um aeromodelista de verdade. Outro material, ferramenta básica, estilete e cola. Estilete, cara. Eu não tenho estilete. Sabe gilete? Gilete, cara. Mas hoje em dia nem gilete a gente acha mais para comprar. Eu já cheguei a fazer muita coisa com gilete mesmo. Gilete e barbear, tá? A gente comprava gilete que era baratinho e depois pegava um pedaço de madeira. Eu não estou com um pedaço de madeira aqui, mas pegava um pedaço de madeira, abria no meio, colocava gilete,
colava e amarrava super forte com arame bem fino e eu tinha um estilete, um bisturi, né? De gilete de fazer a barba. Se vocês não conhecem, eu acho que eu tenho ainda aí uma, bem antiga. Hoje em dia praticamente nem existe mais isso, tá? Outra coisa importante, olha, material básico, régua e lápis. Eu vou mais longe, eu uso. Por quê? Eu vou mostrar depois esse papel para vocês. Eu uso régua, lápis, transferidor e esquadro. A qual esquadro? Todos que eu tenho direito. Eu tenho esquadro aqui, tenho régua, tenho transferidor, tá? Tenho escala, também aquelas escalas de engenheiro de 3 lados, eu tenho aqui também. Mas eu tenho, você não precisa ter isso. Você pode ter o básico, que é régua e lápis. Ah, tem o transferidor também é legal. Sabe o que é transferidor, né? Aquele negócio redondo assim, de 360 graus, com os graus marcados, tá? E lixa e fita adesiva. Cara, se você assistir minhas lives aqui, você não tem ideia de quanto eu usei de fita adesiva aqui. Nesse aeromodelo tem fita adesiva. Vou mostrar depois. Depois eu tiro aqui, coloco o foco sem esse compartilhamento de tela para você ver que ali tem fita adesiva também. É um aeromodelo que eu fiz e que tem fita adesiva, tá ok? Então, recordando aqui rapidamente, chapa de balsa, de Depron, de papelão, pastinha ondulada, varetas, tá? São materiais que a gente pode usar. Estilete e cola. Estilete, hoje você compra em qualquer lugar. Nesse tempo eu fazia porque, primeiro, não tinha dinheiro para comprar e, segundo, que não tinha para vender, né? Estilete, quando eu era novo, era coisa importada. E eu não tinha dinheiro para comprar nada importado, né? Nem o nacional tinha dinheiro para comprar, imagina importado. Régua e lápis, eu acho que todo mundo tem, né? Um transferidorzinho vai bem também. Ah, se tiver um compasso também, cara, compasso é bom também, tá? E lixa aí você pode comprar uma folha de 150, uma de 220, uma mais grossa um pouco e tal. E aí você tem umas 3, 4 lixas para poder dar o acabamento, tanto no material de balsa quanto no material de Depron, tá? E fita adesiva para unir as coisas, às vezes você vai colar, você precisa dela para aderir melhor, para fazer a superfície ficar mais lisa. Eu vou mostrar aqui para vocês depois em detalhe, ok? Bom, então, esse aqui seriam os materiais e ferramentas básicas que a gente poderia precisar, né? E agora vamos falar um pouco disso aqui, que é uma outra parte da jornada do aeromodelista, tá? Então, terminando não, mas é uma parte da jornada do aeromodelismo, vamos dizer assim, mais final, tá ok? Que é montar o seu aeromodelo passo a passo. Então, como é que isso é feito? Bom, primeiro, você vai comprar um kit. Se você comprar um kit, você não precisa cortar. No meu caso aqui, esses aeromodelos eu cortei tudo, tá? Eu fiz o kit. Por quê? Ontem mesmo eu expliquei que quando você faz o kit, você gasta aí 1/10 do que comprar o kit pronto, tá ok? Então, se um kit desse aeromodelo de Depron é vendido por R$ 250, eu, para cortar o kit dele, eu gasto 25. E isso é sério, não é brincadeira, tá? É isso, é mais, para comprar esse Depron é mais ou menos isso que você vai gastar mesmo, uns R$ 25. Ainda vai sobrar um monte, como vocês vão ver ali, tá? Então, olha, cortar e colar as partes. Meu amigo, colar precisa saber, sabia? Você tem que saber colar. Você tem que saber que cola usar, né? Aqui, nesses aeromodelos que estão aqui, tem no mínimo 3 tipos diferentes de cola, tá? Então a gente orienta e mostra que tipo de cola você usa, como e quando. Ah, montei as dobradiças aqui ontem. Com que cola? Não é a mesma cola que eu montei a estrutura do estabilizador. Não, é outra, tá? Por quê? Por algumas razões que eu explico durante a aula, realmente, porque é bastante coisa, né? Tá ok? Então aí você vai pegar essas partes, vai montar as asas. Vai usar um tipo de cola para montar a asa. Você vai montar a cauda, vai montar o corpo do aeromodelo ou a fuselagem. Cada lugar desse, se for o caso, às vezes você usa, dependendo do tipo de aeromodelo que você está montando, você pode até usar um tipo de cola só e do tamanho dele.
Mas dependendo do tamanho e do tipo de aeromodelo, você vai usar 2 ou 3 colas diferentes para fazer a mesma, não a mesma coisa, mas para montar o aeromodelo como um todo. Então é importante saber disso. Quando a gente faz aeromodelo pequeno, a gente usa basicamente um tipo de cola, no máximo 2, né? E cada coisa no seu lugar, porque as colas têm resistências, têm funções diferentes, né? Então, para montar asa, você tem que ter uma estrutura muito boa, a cola tem que ser muito boa. Para montar cauda, a estrutura é diferente, aí é um outro tipo de cola que você pode usar. E no corpo, você pode usar um outro tipo de cola ainda, mas o corpo tem um detalhe, às vezes tem motor, né? Dependendo do aeromodelo que você está voando. Então, essa parte da frente do corpo precisa estar bem estruturada. Aqui nesse de Depron, tem motor, tá? Depois eu vou mostrar para vocês em detalhe aqui. E aí, claro, instalar motor e hélice se for motorizado. Se não for motorizado, com motor e hélice, você vai motorizar ele com elástico e hélice, tá? Se não for nenhuma dessas coisas, você não tem essa parte para fazer, tá? Mas você tem que ter um jeito de lançar ele. Pode ser à mão, pode ser com um elástico no chão que você solta, ele sai subindo e larga o elástico para baixo e vai por aí afora, tá? Então, essa montagem do aeromodelo aqui, passo a passo, vai depender exatamente do tipo de aeromodelo que você está montando. Com isso, você encerra, você montou o seu aeromodelo. Sempre lembrando, né? Sempre lembrando que esse seu aeromodelo precisa ser montado com segurança, tá? Ele precisa ser montado com muita segurança para não desmanchar em voo. Como eu já disse, já me jogaram na mão, era o modelo que desmontou em voo, um planador de um amigo, era um planador com um motor Glow, só que sem acelerador, ele saiu acelerado. Quando eu olhei o planador, ele falou, deve ser pilota para mim, falei, João, vai largar a asa, João, essa asa eu já vi que não vai aguentar. Não, eu garanto, né? Tá bom. E aí aquele planador subiu, não saiu a asa. Então, subindo. Só que chegou uma hora, como não tinha acelerador, o motor estava no máximo, ele começou a ficar minúsculo. E ele, pelo amor de Deus, traz para baixo. Falei, João, falei para você que quebra a asa. É agora que a asa vai quebrar. Não, pô, traz para baixo, traz para. Como é que você traz um aeromodelo com motor no pau, né? Girando a toda para baixo? Você tem que picar. Eu falei, João, eu vou picar. Ele estava desse tamanho assim lá no céu. Eu estava vendo ele, mas estava minúsculo. Na hora que eu picar, ele vai largar a asa. Não, pode fazer, pode. Posso fazer? Pode, tá. Eu comecei a descer, saiu uma asa. Saiu a asa esquerda, se não me engano. E agora? E agora ele entrou numa espiral descendente. Parecia uma bomba vindo para o chão, barulho de bomba. Eu nunca tinha ouvido um barulho de uma bomba, daquelas da guerra, que sabe aqueles barulhos de bomba mesmo? Além do motor gritar que nem um louco, ainda fez um barulho de bomba. Eu falei, nossa senhora. E eu consegui trazer ele para o chão, né? Falei, bom, a hora que chegar no chão isso aqui, eu não quero nem ver, né? O dono botou a mão na cabeça, assim, né? Eu falei para você que não era para você fazer isso, que esse aeromodelo não ia aguentar. Não, mas aí, pelo amor de Deus, não sei o que, meu rádio, meu motor, né? Falei, calma. Aí era um planador, tinha um leme grande, eu controlei a espiral. Então, em vez dele vir na espiral até embaixo, eu consegui parar a espiral e fazer ele descer só assim. Porque ele estava descendo assim, ó, né? Então, descer só na vertical. E a hora que ele foi bater no chão, ele tinha uma asa. Né? Como ele já não estava mais girando, quando ele foi bater no chão, eu puxei o profundor com tudo, ele pá no chão, de barriga. Quebrou, mas salvou o rádio e salvou o motor. Né? O profundor, essa parte de trás aqui do aeromodelo, ele quebrou no meio, assim, para você ter uma ideia. A fuselagem rasgou inteira, mas saiu inteira. Eu consegui salvar ele. Isso aconteceu mais uma vez comigo com o meu Sukhoi, quando eu bati em voo e perdi uma asa. Como eu já tinha experiência, eu consegui salvar o meu Sukhoi. Está aqui inteirinho, tá? Então, é importante sempre você montar com segurança, né? Então, tá aí. Vamos, então, descompartilhar aqui agora, remover, e vamos aparecer inteiro aqui na tela para vocês agora. Deixa eu ver se o pessoal escreveu alguma coisa aqui, ó.
Vamos ver, vamos ver. Verdade, o Adriano CP, deixa eu ver o que mais. Boa noite, o Titelman Júnior, maravilha. Adriano, você prefere os a combustão ou os elétricos? Hoje os motores elétricos estão muito eficientes, sem carvões. Então, isso aqui é elétrico. Eu tenho os dois. Eu tenho aqui uns 6 ou 7 motores a explosão, de 0,020 de polegada cúbica a 120 de polegada cúbica, a ponto 120 de polegada cúbica, tá? Que dá mais ou menos uns 10 centímetros cúbicos, motor com uns 10 centímetros cúbicos, mais ou menos. Se eu não me engano, é isso. E eu gosto dos dois, mas hoje, por uma questão de facilidade, de menos sujeira, tá? Eu estou gostando muito de voar elétrico. E também, o grande lance é o silêncio. Eu moro aqui dentro de um condomínio. Vocês vão ver isso aqui voar no campo de futebol do condomínio. Tá? Daqui a pouquinho. Eu já mostro para vocês. Ele voando no campo de futebol. Não chama nem atenção. Não tem ruído. É uma maravilha, cara. Né? Agora, imagine se isso aqui tivesse com o motorzinho que eu mostrei ontem para vocês aqui, o ponto 079 do Mini Sukhoi que eu trouxe ontem e deixei aqui em cima da mesa, que está ali pendurado. Imagina a barulheira. Ah, mas na hora ele ia lá falar que não podia. Aí esse aqui nem percebe. Sabe aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente? O que os ouvidos não veem, o ser humano não implica. Não ouvem, né? Na verdade, não veem. Não ouvem. Os ouvidos não ouvem, o ser humano não implica. Porque o ser humano é impressionante. Se ele puder estragar a alegria de alguém, ele vai lá querer estragar a alegria de alguém. Ainda mais dentro de um condomínio, né? Então, o elétrico é muito bom por causa disso. Mas precisa tomar cuidado porque tem motor elétrico que faz barulho. Então, o motor elétrico que faz barulho, você não voa dentro de condomínio, não. Né? Condomínio que eu digo é na área de lazer. E que seja grande. E que o aeromodelo seja pequeno. Para não fazer estrago. E que não tenha ninguém também. Né? Eu vou nos horários que está todo mundo trabalhando. Aí não tem ninguém para me encher o saco e eu não encho o saco de ninguém também. Tá certo? Considerando que quem não é modelista implica com a gente e acha que aquilo atrapalha a vida dele e enche o saco dele. Por isso que eu falo assim. Então, é importante você tomar alguns cuidados. Eu não aconselho ninguém a voar num condomínio se não tiver muita, mas uma vasta experiência em pilotagem. Ninguém. Por quê? Porque você não pode perder o controle do aeromodelo em hipótese nenhuma. Tá? Porque tem casas, né, ao redor. E outra, se você vai voar dentro de um condomínio, voa em cima do campo. Você vai ver eu fazer isso, voando em cima do campo de futebol. Eu não saio fora do campo de futebol, eu fico ali em cima só. Porque se der uma caca ali, ele vai cair ali. E não vai cair na casa de ninguém, você entendeu? Mas só é assim que eu digo, quem tem experiência. Não tem experiência, meu amigo, vai no campinho que é a melhor de coisa, melhor parte que você faz, tá? Então, eu hoje, eu tenho uma, assim, uma leve preferência pelo elétrico por essas razões que eu falei aí agora, né? Show de bola, Roberto Rocha, eletrotécnico, maravilha. Teve aqui ontem também que eu me lembro, hein? Deixa eu ver. Júlio Cunha, boa noite, Júlio Cunha. Bom, então, a jornada. Qual é a jornada do aeromodelismo? Você começa, observa, aprende com observação, faz um bom curso, que é a melhor coisa e mais rápido e mais barato do que bater cabeça a vida inteira como eu bati. Ô, Daí, mas por que você não fez um curso? E desde quando, em 1958, tinha um curso de aeromodelismo, que foi quando eu comecei a fazer o modelo. Cara, até alguns anos atrás não tinha. Alguns anos que eu digo, olha, internet. Antes de começar a internet, onde você ia fazer curso de aeromodelismo? Você podia aprender a pilotar, era uma coisa, mas fazer curso de aeromodelismo nem sonho. E isso, cara, causa uma economia brutal. Mesmo que você pague relativamente caro o curso, causa uma economia brutal. Por quê? Quanto custa um aeromodelo desse aqui pronto? Aí você constrói errado, ou você vai voar quebra, e aí?
Mas o pior é construir errado, né? É comprar um kit como esse que eu tenho aqui, ó, do Umbro Stick para motor 60, tá? Que deve custar mais de R$ 1.000 hoje. Eu ganhei numa rifa isso aqui, mais de R$ 1.000. E aí montar ele todo torto e estragar ele. E aí? É muito caro, né? Não compensa. Ah, mas o aeromodelismo é caro, então. Calma. Ele é caro se você quiser começar no topo. Se você quiser começar na hora, no lugar de começar, ele é quase de graça. Tá ok? Então, deixa eu ver o que mais escreveram aqui. Sim, principalmente pela sujeira, os elétricos são limpos. É, realmente. Eu tenho um shortzinho no meu canal, nesse que vocês estão assistindo aí o vídeo no YouTube, e nesse shortzinho, assim, a pior hora do aeromodelismo, do voo, é o cara limpando o aeromodelo lá. Tem um shortzinho lá falando disso, né? Bem legal. Bom, mas enfim, vamos fazer o seguinte agora. Agora eu quero mostrar para você esse aeromodelo aqui. Esse aeromodelo aqui, sabe de onde ele saiu? Daqui. Sabe o que é isso aqui? É o mesmo papel que está aqui. Sabe o que é esse papel? Papel de embrulho. Olha, eu fiz isso aqui ao vivo e a cores para quem quisesse aprender aqui em lives. Hoje já não está mais disponível. Por quê? Porque eu transformei em aula. Olha aí, ó. Esse aqui é o projeto que eu desenhei. Então você consegue aprender até fazer isso aqui, ó. Eu desenhei esse projeto aqui, tá certo? Tá aqui o aeromodelo, ó. Se você conseguir enxergar daí, eu acredito que sim. Tá aqui o desenho desse aeromodelo, ó. Tá aqui, ó, bem aqui, ó, no meu dedinho aqui, ó, tá a fuselagem. Fuselagem de lado, fuselagem vista de cima. Aqui embaixo tá o estabilizador, profundor, tem leme, tem as cavernas, tá tudo aqui, ó. Vou fechar aqui agora. Vou diminuir esse troço aqui, ó. Tá certo? Tá tudo aqui, ó. Você fala, cadê as cavernas? Ah, o leme aqui, ó. Tá o leme aqui, desenhadinho também. Tá? As cavernas a gente faz aqui, ó. Como eu tenho a vista lateral e tenho a vista de cima, aqui eu tenho as medidas das cavernas que eu precisei fazer, tá? Daqui saem as cavernas. Então, isso aqui é um projeto meu. Esse era o modelo que vocês estão vendo aqui, é um projeto meu. Começou aqui nessa folha de papel de embrulho e terminou assim, tá? Lembra que eu falei que tinha fita adesiva nesse aeromodelo? Pode olhar aqui que isso aqui é uma fita adesiva. Pega a asa inteira. Pô, para que você pôs isso aí? Acabamento e é uma parte estrutural dele. Como estrutural daí? Olha, tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem fita adesiva também, em toda a asa. Em toda a asa, tá? Aqui tem fita adesiva no bordo de fuga. Ou seja, isso aqui é um Depron muito fino que eu fiz essa asa. Então, eu reestruturo ele com fita adesiva, tá? Ele tem cavernas internas, né? Cavernas não, nervuras, tá vendo? Isso aqui é nervura. Ele tem nervuras aqui dentro, tá? Claro, não é desse tamanho aqui. São nervuras menores, mas essa asa é inteira construída oca, revestida por cima e por baixo com Depron. A fuselagem é inteira feita de Depron. Vamos tirar essa tampinha aqui, ó. Só para você ver aqui por dentro como é que é, mais ou menos, né? Não vai dar para ver muito bem. Olha só. Aqui nós temos alguns reforços que eu coloquei de madeira, mas isso aqui foi depois de um acidente, tá? Foi depois de um acidente. Se você observar com cuidado, esse era o modelo quebrou feio, ó. A emenda aqui, ó. Tá vendo? Ele quebrou feio, porque eu tomei uma lufada de vento. No mesmo dia do vídeo que vocês vão assistir aí, eu tomei uma lufada de vento, estava ventando, dá até para ver na minha camisa balançando um pouco, mas eu quis voar assim mesmo. Eu tomei uma lufada de vento que jogou, ele é muito leve, né? Jogou ele contra o alambrado do campo de futebol. E aí veio para baixo e quebrou mesmo, não tem conversa, tá? Olha o motorzinho elétrico. Esse motor aqui eu comprei especialmente para ele. Esse motor, ele é um... Cadê aqui? Um Emax, tá? Mas é um Emax diferente, porque ele voa com 7 a 9 volts só. Então, você pode usar aquela bateria 2S de 7,4 volts, mas não pode usar de 3S, porque é 11, alguma coisa. Só 9. Então, você, no máximo, vai usar de 9 volts. Então, você tem que montar essa bateria
Ou você monta ela ou você usa de 7,4, que é mais do que suficiente, eu uso aqui 7,4. E aqui, pasmem, né? Vocês que conhecem um pouco de modelo elétrico, eu vejo o cara voar com um modelo desse tamanho aqui com bateria de 1000 mAh. Eu vou com 300 mAh aqui. Exagerando 500 mAh, tá? Por quê? Peso. Eu quero um modelo leve. Pô, daí eu queria o trem de pouso. Não tem. Isso aqui é um park flyer. Eu jogo da mão e ele pousa de barriga. Poxa, mas por que você não põe trem de pouso? Peso. O grande segredo do aeromodelo é o peso. Do avião é o peso. Quanto mais leve, melhor. Notaram que é pintado? Ué, mas Depron pintado? Isso é pintado com o quê? Tinta óleo. Aquela tinta de spray. Pô, mas não corrói? Corrói. Só que tem que saber pintar. A gente ensina a fazer isso também durante a construção disso aqui. Tem 19 aulas ensinando a construir isso aqui no curso. Tá? 19 aulas. É esse aqui, exatamente esse aqui. E dentre essas aulas tem, inclusive, o embelezamento. É claro que isso é um Depron, não fica uma coisa do outro mundo. Ele não tem o acabamento que eu consigo dar com um monocote aqui no avião feito com balsa, por exemplo. Mas tá aí, ó. Outro detalhe importante desse aeromodelo, né, que é um desenvolvimento meu, ele é push-pull leme. Eu não quis fazer no profundor porque ia dar muito trabalho. Eu tinha um arame muito fino e eu usei um arame muito fino para fazer o comando. Mas aqui, ó, desse lado tem fio dental e desse lado tem fio dental. Então, como é que funciona? Eu vou mostrar para você, ó. Se quer virar para um lado, esse fio dental puxa. Então, ele vira para cá, ó, tá vendo? Aí você quer virar para o outro, esse fio dental desse lado aqui é que puxa, ele vira para o outro, ó, tá vendo? Isso está ligado no servo e o servo tem push-pull, tem comando aqui dos dois lados, tem hornzinho desse lado e hornzinho desse lado. Vamos ver se dá para vocês enxergarem aí, ó, dá para ver perfeitamente por cima, tá? Que ele tem um ponto de comando aqui e tem outro ponto de comando aqui, só do leme. O profundor não, ele é comandado aqui por baixo, tá ok? Então o profundor não está aqui com fio dental, mas aqui está com fio dental. E eu tenho o Piper meu ali, que usa um motor bem maior, né? E todo comandado com fio dental, tanto o profundor quanto o leme com fio dental. Como ele é maior, fica mais fácil de fazer nele, tá? É um fio dental normal, desse que você compra aí para limpar os dentes mesmo, tá ok? Vamos agora mostrar aqui para você também por dentro, né? Aqui a gente faz, como a gente costuma dizer, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Não vai pensar besteira, não. Então tá aqui, ó. A asinha, não sei, aí não vai dar para vocês perceberem que ela é construída. Aqui eu consigo ver através, que eu tenho a luz ali, eu tenho a luz aqui, eu consigo ver assim, a marca das cavernas, das nervuras aqui dentro. Ela é construída mesmo, tá? Ela é levíssima. Não falei para você que tinha fio dental? Ó? Aqui dá para ver o cervo, tá certo? Olha o cervo aqui, ó. Isso aqui é um fiozinho dele. E aqui tem fio dental, ó, tá? Olha o fio dental saindo daqui, ó. Daqui e daqui, tá vendo? Consegue enxergar o fio dental aí, não? Olha lá. Quer ver? Eu vou mexer o cervo, vai mexer lá atrás, ó. Tá? Aí. Com fio dental. Perfeito? Tranquilo, né? E já aqui é arame. Aqui já é com arame, ó. Tá vendo? Ó? Aqui já é diferente. Aqui já não é fio dental. Empurra e puxa. Empurra e puxa. O profundor. Né? Subir e descer. E aí no leme, esquerda, direita. E pode ver por dentro que ele é inteirinho de Depron mesmo, olha, tá vendo? Ó, inclusive o reforço aqui que segura a asa, tudo em Depron, tá? Só esses pininhos do elástico aqui que não são, né? Tá certo? E a caverna de fogo? A caverna de fogo, depois que quebrou, eu coloquei uma mais forte aqui, e essa aqui sim é de compensado, tá? Então a caverna de fogo, que é onde o motor se apoia, ela é de compensado, como eu falei agora há pouco. A gente usa madeira, a gente usa Depron, a gente usa aquilo que for necessário. Eu poderia não ter feito assim, e na verdade eu não fiz. Ela era com um compensado de 1 milímetro por dentro e por fora, um sanduichinho com Depron no meio. Aí quando quebrou, eu resolvi falar, vou botar um negócio aqui mais forte e coloquei essa madeira aqui de 4 milímetros,
tá? Só compensado de 4 milímetros. Mas eu poderia ter feito tudo de Depron e aqui colocado fibra de vidro, por exemplo. Tem muitas maneiras, depende da sua habilidade, daquilo que você desenvolve, daquilo que é possível ser feito, a gente faz, né? Então, isso aqui é um aeromodelo inteiro de Depron, perfeitamente voável, né? Ah, daí eu não acredito nesse troço que você projetou e voa. Ah, não acredita? Não, então vamos ver. Estão a fim de assistir? Como é que nós estamos aqui já? Nossa, já estamos com bem mais de 1 hora de novo, né? Vamos então dar uma olhada no voo desse aeromodelo, tá? Olha aí, ó. Assistam aí. Esse é o primeiro voo do aeromodelo, viu, pessoal? Então tem que trimar, tem que fazer um monte de coisa. Ah lá, voando, salvando bem, a hélice é boa, o motor é bom. Só tô precisando acertar o trem dele, que realmente tá. Eu estou voando estritamente em cima do campo de futebol. Isso é um campo de futebol normal, tá? Oficial, e eu estou voando estritamente em cima dele. Tá voando de Tá? Não estou fazendo nada além disso, não estou saindo dessa área. tempo que a gente gosta, tem aqui do tempo, mas é, tá indo super bem. Um pouquinho mais de meio motor, fazer uns ajustes, já percebi. Mas tá indo bem, vamos voar mais baixo aqui. Pra ver se a câmera pega, né? Tá voando super devagar, olha que beleza, hein? Muito bom. Agora eu vou fazer um pouso e vou trocar a asa. Modelo, né? Então, como vocês viram, né? Projetei, construí e voei. Ó, eu sou um aeromodelista de verdade, tá ok? Porque faço todas as coisas. Então aí a gente tem condição de ver realmente o, uma coisa que a gente projeta e faz voar. Então isso aqui no meu curso tem 19 aulas para você conseguir fazer um aeromodelo igual a esse aqui. Ou semelhante, porque o grande problema é a planta, né? Mas ele ensina a fazer um aeromodelo de Deplomo. Então, a gente pode fornecer para vocês, por exemplo, eu tenho uma planta de um Cessna, que eu também fiz, que está ali de Depron, que eu também já quebrei ele, já remendei e está voando. Aliás, está voando muito bem, né? Parece que depois que remendou ele ficou melhor, né? Interessante. E é uma planta já disponível que dá, eu posso deixar, colocar como um anexo também, eu vou deixar como anexo dentro do curso, que você imprime na sua impressora, emenda as folhas A4 e constrói o aeromodelo, né? Então é basicamente isso. Adriano, parabéns. Imagina, que é isso. Obrigado. O José, essa é uma pergunta característica, né? Qual a distância que o rádio alcança? Vou te responder com uma pergunta. Até onde você enxerga? Você consegue enxergar com nitidez a 1 quilômetro de distância? Não, não consegue. Se o teu aeromodelo for a 1 quilômetro de distância, você perdeu o seu aeromodelo. Você não vai conseguir trazer ele de volta, tá? A não ser que você tenha uma cuidade visual assim estúpida e esteja um dia maravilhoso, que o teu avião contraste muito, senão você não enxerga. Então, em média, né? O José Rui falou, não, claro que não.
Então, em média, o alcance de um rádio normal dos antigos era 1 quilômetro. Os modernos eu não sei, pode ser até que seja mais. Mas eu tenho rádio aqui, de aeromodelo pequeno, que ele não passa de 100 metros. Eu tomei um susto uma vez, estava voando na praia, assim, na praia, não lá na praia, na praia que eu fico, que eu tenho lá, que eu vou, tem um lugar que tem uns coqueiros e o avião é bem pequeno, assim, e eu estava voando entre os coqueiros, assim. Aí uma hora, tinha ninguém na praia e tal, eu resolvi ir para o lado do mar. Rapaz, de repente perdi o controle do aeromodelo. Saí correndo em direção ao mar, aí pegou de novo, eu trouxe ele de volta. Tá? Então depende do rádio. Tem rádio que tem alcance maior, tem rádio que tem alcance menor. Desses aeromodelos pequenos que você compra em caixas, né, foi o caso desse, eu tenho aqui também, eu tenho feito por mim, tenho comprado também, mas o comprado sempre foi agora, né, muito recente, perto da minha história do aeromodelismo, por uma questão de facilidade só. Mas normalmente eu acabo fazendo, eu não consigo parar de fazer. E aí eu quase perdi o aeromodelo por conta de alcance de rádio. Então, o alcance do rádio também tem uma coisa, quando antes de você voar, dentro da segurança, né? Eu não falo ainda no meu curso disso, mas isso é uma coisa que agora que já estou inserindo como fazer o aeromodelo de rádio, eu vou ter que falar. Você tem que fazer o cheque de distância. Com os rádios que eu tenho aqui, a antena abaixada, você anda 100 metros e tem que funcionar com a antena abaixada. Funcionou tudo direitinho? A gente faz o teste antes de voar, né? Isso é muito importante. Eu não sei se hoje ainda as pessoas fazem isso, mas eu costumo fazer. Antes de voar, eu baixo a antena. Por favor, pega meu aeromodelo aí. Anda 100 metros para lá. Tá. Tá funcionando? Tá. Não se vai indo para trás. Que hora que acaba? Aí o cara vai andando para trás. Ah, não funciona mais. Falei, pô, pode vir. Pronto, já passou dos 100 metros. Tá tudo em ordem. Estica a antena, tá tudo certo. Bota o aeromodelo no chão, acelera e decola e acabou. Tá? Dou partida, se for o caso, e decola. Então, tem esse teste de alcance que a gente tem que fazer mesmo. Tá? Mas, em média, eu diria para você que é 1 quilômetro. 1 quilômetro é muito. Você nunca vai voar um aeromodelo nessa distância, porque você não vai enxergar ele, tá? Então, quando ele fica a 100 metros de altura, ele já fica minúsculo, né? Porque ele já é pequeno. Então, é importante que você aprenda a voar, mas aprenda a não ir muito longe, né? Na primeira vez que eu estava aprendendo com um instrutor, isso foi lá em 1977, por aí, 77, 78, eu me perdi. Ele estava aqui do meu lado, mas não tinha naquela época o cabo, né, que liga um rádio no outro. E eu me perdi, o aeromodelo começou a ficar pequeno, eu falei, Blanco, Blanco, o Blanco era de Ribeirão Preto, pô, eu vou perder o aeromodelo, ele falou, daqui, pum, trouxe o avião de volta. Ele ficou tão pequeno que eu já não sabia se ele estava indo ou vindo. Então eu dava um comando achando que ele estava vindo e ele estava indo. E aí cada vez ele se afastava mais, né? Então você imagina a situação. Quase perdi no primeiro voo, na minha primeira aula. Mas aprendi a lição. Depois disso, eu só tive essa aula, tá? Só tive esse dia de aula, que eu saí daqui, fui a Ribeirão Preto, ele me ensinou lá. Aí eu aprendi a voar, e daí para frente era por minha conta e risco, né? E é nesse momento que você quebra o aeromodelo, né? Eu demorei a quebrar, eu demorei. O meu aeromodelo, meu primeiro aeromodelo de rádio era um Yang, se não me engano, chamava, da Aerobras, era uma porcaria, tinha uma velocidade de stall altíssima, você tirava o motor e caía, literalmente caía de asa, assim. Então, enquanto eu estava com mais medo e tal, eu estava sempre fazendo tudo com mais motor, durou aí alguns meses. Aí, quando eu comecei a pegar a mão dele, aí eu já vinha para pouso, tirava o motor, e numa dessa que eu tirei o motor, ele simplesmente caiu a asa e entrou no chão. Do nada. Eu falei, o que aconteceu? Né? Estolou. Naquela época eu não sabia direito o que era estolar, né? Mas depois eu descobri, que não é que eu sabia, mas eu não tinha toda a compreensão que eu tenho hoje desse processo. Então ele estourou e veio para o chão e quebrou, e acabou. Acabou meu primeiro aeromodelo ali, porque, cara, ele caiu de. Quanto tem aqui? 3 metros de altura. E acabou o aeromodelo. Sobrou nada, só o rádio e o motor. Moeu, literalmente moeu. E a partir daí eu fiz um aeromodelo por minha conta, que é o Stickин, que é esse mesmo que eu estou fazendo aqui de balsa, que está embaixo dessa asa aqui, está aqui.
que foi um aeromodelo que eu dei ele. Depois de 20, 25 anos voando com ele, eu acabei dando, porque eu enjoei de voar com ele. Um aeromodelo maravilhoso esse aeromodelo. Tanto é que eu fiz kit dele, copiei a planta, mandei fabricar a planta especialmente, a planta está aqui atrás, né? Mandei fazer em papel vegetal e hoje eu faço quantas cópias eu quero dela, eu tenho ela aqui, tá certo? Então, basicamente, essa é uma história de uma jornada, né? De um aeromodelista fictício, onde vocês viram naquele mapa mental quais são os passos, e de um aeromodelista real, que começou lá atrás, passou por muitos tropeções, gastou muito dinheiro, porque não tinha quem orientasse corretamente o que tinha que ser feito. Tá certo? Então, agora só me resta dizer o seguinte: se inscreva no link que está aqui embaixo para a aula de amanhã, que aí você recebe o link, porque corre o risco, e o risco é muito grande de não ser aberta. Não é para ser aberta mesmo. Eu programei tudo para não ser uma live como essa aqui aberta para qualquer um entrar, não. Não vai ser transmitida pelo Instagram, só vai ser transmitida pelo link do YouTube que eu vou colocar lá, tá certo? Então, o link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo do YouTube e está aí no Instagram, na minha bio. Você vai lá, você vai descobrir o link, é esse aqui, ó, adailester.com.br/inscrever. Se inscreva ali, receba o link e assista a aula de amanhã, às 8h30 da noite, como construir do zero seu primeiro aeromodelo. É uma aula gratuita. Nós vamos ter assim, o seguinte mecanismo, é por isso que eu fiz esse aquecimento antes, que é para já instruir vocês. Eu vou entrar, né? Vou entrar como eu entro aqui, boa noite e tal, tudo bem, tranquilo, conversamos um minuto ou dois ou três, sei lá, e aí eu falo, bom, agora vamos à aula, tá? Aí eu saio de cena e entro em cena com a aula. Fazemos a aula toda, ela é uma aula que deve durar em torno de 30, 40 minutos, por aí, eu acredito que uns 30, mais ou menos, não tenho bem certeza. E depois que terminar a aula, eu me despeço e tal, e eu volto para conversar com vocês e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do assunto. Perfeito? É assim que vai ser a live de amanhã. É amanhã, cara, é amanhã. Eu estou esperando isso aí há um mês, cara, porque há um mês eu programei tudo isso que vocês estão vendo até hoje acontecer aqui no meu canal. Foi programado há um mês para chegar no ponto dessa aula. Essa aula é extremamente importante para mim e para vocês também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu acho que agora é perguntas. Tem perguntas sobre o aeromodelo, sobre motor elétrico, sobre plantas, sobre o que vocês quiserem no aeromodelismo, eu podendo responder, eu respondo aqui agora para vocês, tá? Então, fiquem à vontade de fazer a pergunta e amanhã não deixe de comparecer na live, principalmente se você for um modelista iniciante, um cara que não sabe fazer absolutamente nada e que quer aprender. Se você for um piloto de aeromodelo, também. Se você for um aeromodelista iniciante que quer aprender mais, também. Se você for simplesmente uma pessoa que quer começar, melhor ainda. Tá certo? Então é assim que vai ser a nossa aula de amanhã e eu vejo vocês amanhã, sem dúvida, com a graça de Deus, né? Alguma pergunta, pessoal? Senão nós vamos encerrar, porque, olha, nós já estamos com mais de 1h30 de live, né? Vai dar 8 vídeos esse picadinho para o pessoal assistir com calma e aprender lá em agosto, que vai ser outras pessoas que vão estar assistindo, né? Com certeza, porque nós temos aqui mais de 250 milhões de habitantes no país. E todo dia, escreve isso que eu estou falando, todo dia tem alguém querendo ser modelista. Pelo menos uma pessoa por dia tem querendo ser modelista. Alguém novo que quer ser modelista, que quer aprender a voar, que quer aprender a construir. Tá ok? Então, está aqui a possibilidade de você, que é novo, que está assistindo gravado, que está assistindo ao vivo, ter uma orientação correta de alguém que tem mais de 50, eu falo mais de 50, mas é mais de 60, tá? Mais de 50 anos
de experiência com aeromodelista atuante até hoje. Sim, porque eu construo e voo até hoje, como vocês acabaram de ver aí no filminho que eu passei. Isso aqui é recente, é desse aeromodelo aqui. Perfeito? Eu só não mostrei o acidente, né? Porque eu fiz uma coisa interessante para esse aeromodelo. Essa aqui é uma asa dele. Ele tem outra. Eu fiz outra asa diferente dessa, onde eu usei mais isopor também. Ela é mais rústica, tá? E voou muito bem também com essa outra asa. Ela está aqui em cima. Mas essa aqui, mais bonitinha, né? Então eu coloquei essa asa aqui. Inclusive, ela tem detalhes de aeromodelos grandes e detalhes de aviação. Está vendo que tem uma ponta de asa que ela vai para cima aqui, ó? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para não deixar o ar que está passando aqui em cima turbilhonar e vir para baixo. Isso aqui diminui a velocidade de stall. Stall é quando o avião para de voar e vem para baixo. Tem dos dois lados esse retentor de ar de ponta de asa, que vamos chamar assim. Também conhecido na aviação normal por winglet. Hoje vocês veem isso em asa de Boeing. Tá? Eu tenho aqui no Sukhoi, eu tenho nesse aeromodelo aqui. E basicamente esses outros, deve ter mais algum que tem, eu não me lembro agora. Então, quando a gente passa 12 anos fazendo um avião de verdade, como eu passei, eu estudei muito aerodinâmica. Eu estudei muito de estruturas aerodinâmicas em asa de aviões, de aeromodelo, e aí transferi isso tudo para o aeromodelo, né? E, então, quando eu falo que eu passei 12 anos construindo um avião mesmo de verdade, de 2 lugares, tá? É isso, pessoal. Então, esse era o meu avião, né? Eu vendi antes de terminar, porque eu não tive dinheiro para terminar, né? Faltou motor, instrumento, aí complicou. Vendi ele praticamente quase pronto, né? Do jeito que esse aqui está, em cima de trem de pouso, tudo, mas não tinha instrumento, não tinha avião e faltava cabine. Mas ele estava construído desse jeitinho aqui já, com asa e tudo. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui assistindo até agora a minha live. Eu agradeço de coração e não deixe de se inscrever para estar aqui amanhã assistindo como construir do zero o seu primeiro aeromodelo, essa aula gratuita tão esperada por todos. Tá ok, pessoal? Então agora eu vou encerrar essa live, tanto no YouTube quanto no Instagram. E olha a internet, caiu, voltou. Caiu a internet aqui, não sei, aí deve ter ficado tudo preto aí para vocês. Estava me despedindo, né? Mas caiu a internet aqui. Eu, infelizmente, não consegui resolver o problema do cabo aqui ainda. Vou ter que, talvez, refazer um cabo, porque eu estou trabalhando com o Wi-Fi aqui, nesse momento. Tá ok? Então, para amanhã, eu preciso dar um jeito de fazer um cabo novo aqui, para ver se isso funciona, para não dar esse chabu aqui. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Até amanhã, se Deus quiser. E também, se você não tiver inscrito no meu canal, não me seguir no Instagram, me segue no Instagram, vai no canal, compartilha, manda aviãozinho no Instagram, avisa todo mundo que tem isso aqui, que tem os links na bio, que tem o link na descrição do vídeo, para eles se inscreverem para a aula de amanhã. Perfeito? Tchau, pessoal. Um abração, fiquem com Deus e se cuidem. Vamos, então, terminando no YouTube e no Instagram.